Bem, vamos tratar agora de algumas propriedades da multiplicação de complexo como vetor. Por exemplo, considere dois números complexos z, w, tal que z eu vou escrever como módulo de z, que multiplica o cis do argumento dele, que eu vou dizer que é alfa, e w é o módulo dele, que multiplica o argumento dele, que eu vou dizer que é beta, cis do argumento dele. Se nós analisarmos isso no plano de Argand-Gauss, a representação de z é um ponto aqui, e w é um ponto aqui também, e z e w posso representar como vetores, tal que o ângulo que o vetor z faz com o eixo dos reais é alfa, e o ângulo que w faz com o eixo dos reais é beta. Vamos analisar geometricamente quem é o número complexo z vezes w. Bem, esse número complexo possui módulo z, que multiplica o módulo de w, e o argumento dele é alfa mais beta. Ou seja, se z vezes w estiver aqui, o comprimento dessa setinha, o comprimento do vetor, é o produto dos comprimentos, e o ângulo que ele faz com o eixo é a soma dos ângulos, alfa mais beta. Ou seja, se nós tivermos dois números complexos e nós multiplicarmos ele, o vetor resultante é como se fosse uma espécie de rotação em torno do vetor original. Por exemplo, nesse caso estou olhando o vetor original z e apenas com o comprimento aumentado. Por exemplo, vamos visualizar alguma aplicação disso. Suponha que você tenha no plano cartesiano o ponto A, no plano de Argand-Gauss, um ponto A que eu vou representar por um 1, e C eu vou representar pelo par ordenado 3 e 4. E eu digo que A e C são os vértices opostos de um quadrado. E eu peço para você determinar os outros dois vértices. Por exemplo, nós temos A e C aqui. Os outros dois vértices são D e B. E eu quero que você me ache as coordenadas dos vértices D e B. Uma solução para esse problema, usando números complexos ao invés de usar geometria analítica pura, é nós analisarmos quem são os vetores AC e quem são os vetores AD. Se esse aqui for o vetor Z, por exemplo, quem é o vetor AD? O vetor AD é um Z dividido por raiz de 2, já que o módulo disso aqui é o módulo da diagonal dividido por raiz de 2, multiplicado pelo cis de 45 graus, porque está rotacionado de 45 graus. Ou seja, quem é o vetor AC? O vetor AC eu vou representar por C menos A, pelas coordenadas C menos A, onde C e A são as coordenadas do ponto. E se eu tiver o vetor C e A, dividir por raiz de C menos A, dividir por raiz de 2 e multiplicar pelo cis de 45 graus, então eu vou ter esse aqui vai ser o vetor DAD, que eu vou representar por D menos A. C menos A, a gente simplesmente subtrai. 3 menos 1 e 4 menos 1, isso aqui é 2, 3. Dividido por raiz de 2, o cis de 45 é raiz de 2 mais um raiz de 2i, e o D menos 1 aqui. Simplesmente a gente pode cancelar com raiz de 2. O par ordenado 2, 3 multiplicado pelo par 1 mais 1i, vamos escrever dessa maneira, 2 mais 3i multiplicado por 1 mais i, isso aqui é igual a, multiplicando 2, isso aqui vai dar 3i quadrado, vai dar menos 1, mais 5i, isso aqui é igual a d menos esse par ordenado 1, que tem, isso aqui é uma representação do vetor, o vetor tem parte real 1, parte imaginária 1, então eu vou simplesmente escrever como 1 mais i, 1 mais 1 que multiplica i. Passando para o outro lado, nós chegamos que as coordenadas do ponto D, o D é representado então por meio, mais, desculpe, isso aqui eu esqueci, meio, eu esqueci de dividir pela parte do raiz de 2, raiz de 2 sobre 2 aqui, desculpe-me, eu deveria dividir tudo isso aqui por raiz de 2.
Isso aqui é igual a menos meio mais 5 meios de I. Então, o ponto D é 1 mais 1 meio, que é meio, e 5 meios mais 1, que vai dar 7 meios de I. Isso aqui eu vou representar pelo par ordenado meio, 7 meios. Ou seja, se as coordenadas, dadas as coordenadas do AC, você consegue achar as coordenadas do vértice D. Se você quiser determinar as coordenadas do vértice B, é uma solução análoga, só que você, ao invés de multiplicar por 45 graus, você deve subtrair de 45 graus, porque você está rotacionando no sentido anti-horário. Então, o vetor AB seria igual ao vetor Z da diagonal dividido por raiz de 2, multiplicado pelo sig de menos 45 graus. Ou você pode botar simplesmente uma outra solução. Você pode dizer que o vetor AC é igual ao vetor AB multiplicado por raiz de 2 multiplicado pelo sig de 45 graus. Por quê? Porque se você tiver o vetor AB, para você chegar no vetor AC, você aumenta o módulo dele em raiz de 2 e rotaciona 45 graus no sentido anti-horário. Por exemplo, uma outra relação que... Eu vou dar uma relação, é uma relação para triângulos equiláteros. Por exemplo, suponha que Z1, Z2 e Z3 são os vértices de um triângulo equilátero. Eu vou adotar W como a raiz cúbica da unidade, que é uma coisa que eu vou falar ainda, como, por exemplo, o cis de 120 graus. Eu quero que você determine uma relação entre os pontos Z1, Z2 e Z3 para que eles formem um triângulo equilátero. Desculpa, eu falei 120 graus, não. Eu vou botar W como um cis de 60 graus. Desculpe-me. O que você deve fazer? Se você tiver os pontos Z1, Z2 e Z3 no eixo cartesiano, o que nós sabemos? Se tivermos o vetor Z1, Z3, vou chamar isso aqui de vetor de A, número complexo A, esse aqui é um número complexo B. Qual a relação entre os números complexos A e B? O número complexo B é o número complexo A rotacionado de 60 graus, já que isso é um triângulo equilátero. Só que quem é o número complexo A? Eu vou representar por Z3 menos Z1. E se eu pegar o vetor Z3 menos Z1 multiplicar pelo cis de 60 graus, isso aqui vai ser igual a esse vetor aqui, Z2 menos Z1. Ou seja, eu vou pegar Z3 cis de 60 menos Z1 cis de 60, tem que ser Z2 menos Z1. Passando tudo para um lado, nós temos que Z2, botando Z1 em evidência, cis de 60 menos 1, menos Z3 cis de 60, tem que ser igual a zero. Isso aqui é uma relação muito fácil de deduzir e, dado qualquer questão que envolva triângulo equilátero, você consegue resolver dessa maneira. Esse é o fim da primeira aula sobre aplicações de complexo em geometria.